Olá, eu sou o professor Ivo e dando continuidade à série de vídeos a respeito da disciplina de Segurança da Informação voltado para alunos do nível técnico informática, eu vou apresentar o capítulo 4 do material da Cisco, Cybersecurity Essential versão 1.0, que aborda a arte de proteger os segredos. Neste capítulo será abordada a seção 4.1, criptografia, na seção 4.2, controle de acesso, e na seção 4.3, a ofuscação de dados. Iniciando então com a seção 4.1, vamos falar sobre criptografia. A criptologia é a ciência de criar e violar códigos secretos. A criptografia é um modo de armazenar e transmitir os dados, de modo que somente o destinatário pretendido possa ler ou processar esses dados. A criptografia moderna, ela utiliza algoritmos seguros em relação à computação para nos certificar de que os criminosos virtuais não possam comprometer facilmente as informações que estão protegidas. O histórico da criptografia, ele começou em ciclos diplomáticos há milhares de anos. Então, os mensageiros da corte real levavam mensagens criptografadas para outras cortes. Ocasionalmente, cortes não envolvidas na comunicação tentavam roubar as mensagens enviadas a um reino considerado inimigo. Então, não muito tempo depois, os comandantes começaram a usar a criptografia para proteger as mensagens. Cada método de criptografia utiliza um algoritmo específico, chamado de código. Para criptografar e descriptografar aí todas as mensagens, né? Então, um código ele é uma série de etapas bem definidas usadas para criptografar e descriptografar as mensagens. Há vários métodos de criar um texto codificado. A gente pode usar a transposição, podemos usar a substituição de caracteres e também um esquema de única senha. Há duas classes de algoritmos de criptografia. Temos os algoritmos simétricos, que usam a mesma chave pré-compartilhada, às vezes chamada de um par de chaves secretas, né, para criptografar e descriptografar os dados. O remetente e o destinatário conhecem a chave pré-compartilhada antes de qualquer comunicação criptografada iniciar. E temos os algoritmos assimétricos, que usam a chave para criptografar dados e uma outra chave diferente para descriptografar os dados. Uma chave é pública e a outra é privada. Então, em um sistema de criptografia com chave pública, qualquer pessoa pode criptografar uma mensagem usando a chave pública do destinatário. E o destinatário é o único que pode descriptografá-la, usando a chave privada. As partes, elas trocam mensagens seguras sem precisar de uma chave pré-compartilhada. Então, os algoritmos simétricos, eles são mais complexos, e isso causa que eles se tornem também algoritmos mais lentos para executar. Então, no processo de criptografar e descriptografar, ele tende a ser mais lento devido à sua complexidade. Bom, processos de criptografia simétrica, eles utilizam algoritmos simétricos que usam chaves pré-compartilhadas para criptografar e descriptografar dados. Um método também conhecido como criptografia com chave privada. Vários sistemas de criptografia utilizam a criptografia simétrica. Alguns padrões de criptografia comuns que usam criptografia simétrica são, temos o TRI-10, que 10 vem de Digital Encryption Standard. Ele é uma cifra de bloco simétrico com tamanho de 64 bits de bloco, que utiliza uma chave de 56 bits. O triplo 10 criptografa 3 vezes os dados e usa uma chave diferente, no mínimo em uma das 3 passagens, fornecendo um tamanho de chave cumulativa de 112 a 168 bits. Temos também o algoritmo IDEA, o algoritmo de criptografia de dados internacional, que usa bloco de 64 bits e a chave de 128 bits.
O IDEA realiza 8 transformações em cada um dos 16 blocos que resultam na divisão de cada bloco de 64 bits. O IDEA substituiu o 10 e agora o PGP, o Print Gold Privacy, ele utiliza também esse mesmo algoritmo. O AES, o Advanced Encryption Standard, tem um tamanho de bloco fixo de 128 bits, com tamanho de chave de 128, 192 ou 256 bits. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o NIST, aprovou o algoritmo AES em dezembro de 2001 e o governo americano usa o AES para proteger as informações confidenciais. Bom, o processo de criptografia assimétrica é também chamado de criptografia com chave pública. Ele utiliza uma chave de criptografia que é diferente da chave usada para a descriptografia. Um criminoso não pode calcular a chave de descriptografia baseado no conhecimento da chave de criptografia e vice-versa, em qualquer período razoável para a quebra, dessa chave. Então, os algoritmos assimétricos, eles incluem aí o RSA, que usa o produto de dois números primos muito grandes, com o mesmo comprimento, entre 100 a 200 dígitos. Os navegadores, eles utilizam o RSA para estabelecer uma conexão segura. Temos aí, como algoritmo assimétrico, o Diffie-Hellman, que fornece um método de troca eletrônica para compartilhar a chave secreta. Então, os protocolos seguros como o Security Socket Layer, o SSL, o TLS e o SSH e o IPsec utilizam aí o Diffie-Hellman. Temos também o algoritmo El-Gamal, que utiliza o padrão que é usado como padrão aí pelo governo americano para assinaturas digitais. Esse algoritmo ele é de uso gratuito, porque ninguém detém a sua patente, e a criptografia também, temos aí a criptografia de curva elíptica, o ECC, que usa curvas elípticas como parte do algoritmo de criptografia. Nos Estados Unidos, a Agência Nacional de Segurança usa o ECC para gerar assinatura digital e também para realizar troca de chaves. É importante compreender a diferença entre o método de criptografia simétrica e assimétrica. Os sistemas de criptografia simétrica são mais rápidos e podem lidar com maior quantidade de dados, enquanto os sistemas de gerenciamento de chaves com criptografia simétrica são mais difíceis de gerenciar. Então, é mais complexo o gerenciamento de chaves na criptografia simétrica. Já a criptografia assimétrica é mais eficiente na proteção da confidencialidade de pequenas quantidades de dados e o seu tamanho a torna mais segura para tarefas como troca de chaves eletrônicas, que é uma pequena quantidade de dados em vez de uma criptografia de grandes blocos de dados. Há várias aplicações para os algoritmos simétricos e assimétricos. Um token gerador de senha de uso único é um dispositivo aí de hardware que utiliza a criptografia para gerar uma única senha. Uma única senha é uma cadeia de caracteres numérica ou alfanumérica gerada automaticamente que autentica um usuário para uma transação de uma sessão curta. Bom, o número muda a cada 30 segundos. A senha de sessão aparece em um visor e o usuário insere a senha. O setor de pagamento eletrônico usa o TRI-10 para realizar os seus processos. Os sistemas operacionais usam o 10 para proteger os arquivos e os dados do sistema com senhas, e a maioria dos sistemas de arquivos de criptografia utilizam aí o AES, é o caso aí do NTFS. Bom, 4 protocolos usam algoritmos de chave assimétrica.
O Internet Key Exchanger, que é o IKE, que é um componente fundamental das redes virtuais privadas, né? Então ele atua aí no IPsec, que é o protocolo de criptografia. Temos aí também o SSL, que é o método para implementar a criptografia em um navegador web. Temos o SSH, que usa assimétrico também, que é um protocolo que fornece a conexão de acesso remoto seguro para dispositivos de redes. E o PGP, que é um programa de computador que fornece privacidade simétrica e autenticação para aumentar a segurança nas comunicações por e-mail. Bom, uma VPN é uma rede virtual privada, né, que usa rede pública e geralmente essa rede pública é a internet. Então ela serve aí a VPN para criar um canal de comunicação seguro. Uma VPN ele conecta dois pontos finais, como dois escritórios remotos, através da internet com o objetivo de estabelecer uma conexão. As VPNs utilizam aí o IPsec. Então, o IPsec é um conjunto de protocolos para proteger serviços seguros pela rede, né? Os serviços de IPsec eles permitem a autenticação, a integridade e o controle de acesso, bem como a confidencialidade. Então, com a IPsec, os sites remotos podem trocar informações criptografadas e verificadas. Os dados em uso são uma preocupação cada vez maior para várias empresas. Quando em uso os dados não tem mais a proteção porque o usuário precisa abrir e alterar esses dados. A memória do sistema ele guarda os dados em uso e pode conter também dados confidenciais, como as chaves da criptografia que você estiver utilizando. Então, a seção 4.2 vai abordar agora o controle de acesso. Há diversos tipos, né, de controle de acesso. Dentre eles, temos os controles de acesso físico, que são as barreiras reais implantadas para evitar o contato direto com os sistemas. A meta é prevenir que os usuários não autorizados acessem fisicamente as instalações, equipamentos e outros ativos da organização. O controle de acesso físico ele determina quem pode entrar ou sair, onde pode entrar ou sair e quando podem entrar ou sair. Controles de acesso lógicos, que são aí também soluções de hardware e software utilizadas para gerenciar o acesso aos recursos dos sistemas. Essas soluções elas são baseadas em tecnologias que incluem ferramentas e protocolos que os sistemas de computador usam para identificar, autenticar, autorizar e responsabilizar atores aí da comunicação na interação entre os sistemas. E os controles de acesso administrativos que representam as políticas. Temos aí os controles de acesso administrativo representando as políticas e procedimentos definidos pelas empresas para implementar e aplicar todos os aspectos de controle de acesso não autorizado. O controle administrativo ele foca na prática pessoal e de negócio. Dentre as estratégias de controle de acesso, a gente tem o controle de acesso obrigatório, que é o MEC, que restringe as ações que uma empresa pode executar em um objeto. Temos o controle de acesso discricionário, né, que é o DAC, que concede ou restringe acesso ao objeto que é determinado pelo proprietário do objeto. Temos o controle de acesso por função, o RBAC, que baseia-se na função do sujeito e pode funcionar com a combinação do DAC ou um MEC para reforçar a política de um deles. E temos o controle de acesso aí com base em regras que utilizam listas de controle de acesso, que são as ACLs, para ajudar a determinar a concessão do acesso. Bom,
A identificação aplica as regras estabelecidas pela política de autorização, onde um indivíduo solicita acesso a um recurso do sistema. Sempre que o indivíduo solicita o acesso a um recurso, os controles de acesso determinam se devem conceder ou negar o acesso. As políticas de segurança cibernéticas, elas determinam, quais são os controles de identificação que devem ser utilizados. A confidencialidade das informações e os sistemas de informações determinam o nível de exigência dos controles. Vale ressaltar que o aumento das violações de dados forçou muitas empresas a reforçar os controles de identificação. Bom, os métodos de autenticação, eles são relacionados aí ao que você sabe, que é as senhas, as frases secretas ou os PINs, são exemplos aí de algo que o usuário sabe, Temos que as senhas são os métodos mais populares, usados para autenticação. Também o método de autenticação pode ser baseado sobre o que você tem, Você pode ter um cartão inteligente, um smart card, ou um token, que são exemplos aí desse tipo de autenticação. O tipo de autenticação também pode ser baseado em quem você é, baseado em uma característica física, como a impressão digital, a retina, a voz, que identifica o usuário em específico, e é chamada também de biometria. E temos também a autenticação baseada em multifatores, que é a autenticação que usa pelo menos 2 métodos de verificação. Token é um bom exemplo disso. Os 2 fatores são algo que você sabe, como a senha, e algo que você tem, que é o próprio token. Bom, a autenticação ela controla o que o usuário pode ou não fazer na rede após a autenticação. Depois que um usuário revela a sua identidade, o sistema verifica quais os recursos da rede o usuário pode acessar e o que os usuários podem fazer com os recursos. A autorização usa um conjunto de atributos que descrevem o acesso do usuário à rede. Então, o sistema compara esses atributos às informações contidas no banco de dados de autenticação e determina um conjunto de restrições para o usuário e o entrega no roteador local o que o usuário está conectado. Então, definir as regras de autorização é a primeira etapa no controle de acesso. Uma política de autorização estabelece essas regras. Então, temos também a auditoria, que rastreia uma ação até que a pessoa ou o processo que esteja efetuando a mudança em um sistema coleta essas informações e reporta os dados de uso. A empresa pode usar esses dados para determinar para diversas finalidades, como auditoria e cobrança. Os dados coletados podem incluir a hora de login para o usuário, independentemente de seu login de usuário ter sido bem ou mal sucedido, ou quais recursos de rede o usuário acessou. Isso permite que a empresa rastreie as ações e os erros durante uma auditoria ou investigação. A implementação da auditoria ela consiste em tecnologias, políticas, procedimentos e educação dos usuários. Então, os sistemas de log eles fornecem aí informações detalhadas com base nos parâmetros escolhidos pelo administrador de rede. Bom, os tipos de controle de segurança incluem aí os controles preventivos, onde prevenir significa impedir que algo aconteça, controles de acessos preventivos, que impede que atividades indesejadas, não autorizadas aconteçam, inclui controles de dissuasão, onde a dissuasão é o oposto de uma recompensa. Então, uma recompensa incentiva os indivíduos a fazer o que é certo. Uma coibição ou dissuasão, ela desencoraja a fazer o que é errado. Então, empresas e profissionais de segurança digitais, elas usam dissuadores
para limitar ou mitigar uma ação ou comportamento errado do usuário. Então, dissuasores nem sempre interrompem essas ações. Inclui aí, também a gente pode incluir o controle de detecção, né? Onde a detecção é o ato, ou o processo de receber ou descobrir algo. Então, as detecções de controle de acesso, eles identificam diferentes tipos de atividades não autorizadas dentro da rede. Então, os sistemas de detecção, eles podem ser bem simples, como um detector de movimento ou proteção de segurança. Eles também podem ser mais complexos, como um sistema de detecção de invasão, o IDS. Também inclui aí, dentro desse contexto de controles, temos o controle corretivo, onde as correções neutralizam algo indesejável. Então, as empresas implementam um controle de acesso corretivo após um sistema passar por uma ameaça. Os controles corretivos restauram o sistema ao estado de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Eles também podem restaurar os sistemas ao estado normal, após acontecer uma atividade não autorizada. Também a gente pode incluir aí os controles de recuperação, onde a recuperação é o retorno ao estado normal. Então, os controles de acesso de recuperação restauram os recursos, funções e capacidades após a violação de uma política de segurança. Os controles de recuperação eles podem reparar danos, além de deter qualquer dano adicional. Então, esses controles têm mais recursos avançados em controle de acesso corretivo. Também a gente pode incluir aí os controles de compensação, onde compensar significa contrabalancear alguma coisa. Os controles de acesso compensatórios, eles fornecem opções a outros controles para aumentar o reforço relacionado à sustentação de uma política de segurança. Então, um controle compensatório também pode substituir um controle que não pode ser usado devido às circunstâncias. Bom, nessa última sessão aí, deste capítulo, a gente vai apresentar a seção 4.3, onde a gente tem a ofuscação de dados. Então, o mascaramento de dados é uma tecnologia que protege dados, substituindo informações confidenciais por uma versão que não é confidencial. A versão não confidencial parece e age como alguma coisa original. Significa que um processo empresarial pode usar dados não confidenciais e não há necessidade de alterar os aplicativos de suporte ou as instalações de armazenamento de dados. No caso de uso mais comum, o mascaramento ele limita a propagação de dados confidenciais em um sistema de TI, ao distribuir um conjunto de dados substitutos para teste e análise. Existem técnicas de mascaramento de dados que podem garantir que os dados permaneçam significativos, mas com alterações suficientes para protegê-los. Dentre as técnicas aí temos a substituição, que modifica dados por valores que parecem autênticos para aplicar o anonimato aos registros de dados. E temos o shuffling, que deriva um conjunto de substituições da mesma coluna de dados que um usuário deseja mascarar. Essa técnica funciona bem para informações financeiras em um banco de dados de teste, por exemplo. A esteganografia, ela esconde dados, ou seja, a mensagem, em outros arquivos, como um gráfico, um áudio ou outro arquivo de texto. A vantagem da esteganografia em relação à criptografia é que a mensagem secreta não atrai a atenção especial. Então, ao visualizar o arquivo de forma eletrônica ou impressa, ninguém saberá que uma imagem, na realidade, contém uma mensagem secreta por trás daquela imagem.
Há vários componentes envolvidos aí na ofuscação de dados. Há dados integrados, que são mensagens secretas, o texto de capa ou imagem de capa ou áudio de capa oculta os dados integrados, o que produz um texto de estego, ou imagem de estego, ou áudio de estego. Então, a estegoschave, né, ou estegokey, ela controla o processo de ocultação. Bom, ofuscação de dado é o uso e a prática da técnica de esteganografia e mascaramento de dados na profissão de inteligência digital e de segurança digital, onde a ofuscação é a arte de tornar a mensagem confusa, ambígua ou mais difícil de compreender. Então, um sistema ele pode embaralhar propositalmente as mensagens para evitar o acesso não autorizado a informações confidenciais. Então, a marca d'água de software protege aí softwares contra acesso não autorizado ou a modificação. A marca d'água insere uma mensagem secreta em um programa como prova de propriedade. E a mensagem secreta é a marca d'água do software. Se alguém tentar remover a marca d'água, o resultado é um código não funcional. Bom, na seção 4.4 é apresentado apenas agora o resumo do capítulo. Então, esse capítulo discutiu os princípios da criptografia, né, da criptologia, que é utilizada para proteger as comunicações, explicou os algoritmos de criptografia assimétrica e simétrica, comparou os dois algoritmos e forneceu exemplos sobre o uso deles. Explicou como o controle de acesso previne um acesso não autorizado e foi concluído com a discussão de várias maneiras dos usuários mascararem os seus dados. Bom, aqui a gente encerra o capítulo 4. Agradeço a sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte ele aí, se inscreva no canal e se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de melhoria, comenta aí logo abaixo. Um abraço, até mais.